Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Finalmente acabou esse Campeonato Brasileiro, finalmente acabou esse ano de 23 pro Corinthians, né, rapaziada? Finalmente. O Corinthians venceu agora há pouco o Curitiba, né? Na verdade faz algumas horas já, tô gravando esse vídeo já é bem tarde da noite. Porque acabou que nessa rodada do Brasileirão, o assunto mais importante acho que ficou com o rebaixamento do Santos, né, rapaziada? Não posso mentir, estou bem feliz com o acontecimento, né? Eu acho que o rebaixamento é uma mancha, né, na vida dos grandes clubes, né? É como se fosse um título ao contrário, né? E, enfim, a gente sabe como é que é passar por esse tipo de situação. A torcida do Santos se vangloriava bastante, né, por esse feito de ainda não ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas chega a hora para todos, né? Dessa vez chegou a hora do Santos visitar a Série B. É bem legal, né, quando os jogos são todos no mesmo tempo, né? Que é tipo um dilema, né? Da mesma forma que é legal você acompanhar todos os jogos da rodada, quando tem grandes jogos, né? É legal também quando você tá vendo o jogo do seu time e tá rolando a notificação de gol ali a bolinha, né, explodindo ali, dando um pop-up na televisão, os caras falando, saiu o gol no São Januário, saiu o gol na Fonte Nova, né, saiu o gol na Vila Belmiro, e você fica com aquela ansiedade de saber de quem é. O bom é que o Corinthians chegou nessa rodada já livre do rebaixamento, né? O ruim é que o Corinthians chegou nessa rodada não brigando por mais nada, né? Talvez fosse o jogo mais desinteressante da rodada, esse do Corinthians, né, rapaziada? Mas enfim, o Santos caiu. Fico feliz com essa notícia. Confesso que também dá um pouco de alívio também, porque o Corinthians fez um ano de 2023 muito ruim mesmo. E se não tivesse times ali como o Vasco, o Santos e o próprio Bahia, talvez essa vaguinha fosse nossa, né? Então, o Corinthians aí, uma série de problemas durante o ano, né? Contou mais com a sorte do que com a competência, né? Embora o Corinthians tivesse vários problemas esse ano, ainda teve sorte de ter vários times com mais problemas do que o Corinthians ainda, pra você ver, né? Pra você ver. Mas é isso, rapaziada, vamos falar agora do Coringão. O Corinthians aí foi com um time totalmente diferente para essa última rodada, né? Vários nomes ficaram em São Paulo, como o do goleiro Cássio, Renato Augusto, Maicon, né? Fábio Santos tinha aposentado já, e Juliano, né? Por opção técnica do Mano Menezes, depois foi falada pelo Corinthians que foi desgaste muscular, e você tinha duas ausências por cartão, né? Que foi o Moscardo e o Veríssimo. O Moscardo por cartão amarelo, o Veríssimo pela expulsão contra o Internacional, né? Então o Corinthians foi com uma equipe bastante desfigurada contra o Curitiba, que também já estava rebaixado, né? O Corinthians sai a campo com Carlos Miguel no gol, na lateral direito Fagner, Gil e Caetano na zaga, na lateral esquerda o Matheus Bidu. Aí o Mano Menezes fez um 4-1-4-1, né? Jogou com o Cantígio de primeiro homem, o Biro na meia direita, o Fausto de meio campo, né? Igual ele jogava com o Luxemburgo, o Matheus Araújo de meio campo esquerdo, né? O Romero de ponta esquerda e o Yuri Alberto de centroavante. Cara, foi um jogo, não dá pra comentar muita coisa, tá? Parecia tipo um puta amistosão. Curitiba cheio de moleques da base também no time, né? E o jogo foi indo, sabe? Não tinha muita marcação, não teve muita pegada, né? O Corinthians sofreu muito ali no início pra conseguir conectar jogadas, o Biro errando muito, o Fausto errando muito, o Matheus Araújo errando muito, né? Não só por questão de entrosamento, mas muito por questão técnica, parecia pouco concentrado o Corinthians, né? Mas aos poucos o Corinthians foi se encaixando no jogo, e o Fausto Vera, que estava fazendo um péssimo jogo, conseguiu fazer o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e fez um golaço, né? Uma pancada de fora da área, abriu o placar para o Corinthians, né? O Corinthians, após esse gol, cresceu no jogo, teve uma cabeçada do Yuri Alberto após um cruzamento do Romero, né? Teve uma boa jogada ali que o Corinthians fez, que o Biro finalizou na mão do goleiro do Curitiba, onde ele poderia ter finalizado com um pouquinho mais de destreza e puxado o canto, ele poderia ter feito o gol. Mas não muito tarde depois disso, né, antes da casa dos 20, o Corinthians já fez o segundo gol, uma jogada pela esquerda do Bidu com o Romero. O Bidu cruza mal, né? A zaga do Curitiba corta pior ainda, o Yuri Alberto domina pior ainda do que esses dois acontecimentos prévios, né? E o Romero chega batendo, pega no cara do Curitiba e faz Corinthians 2-0, né? O Curitiba ainda tentou demonstrar ainda uma reação, o Carlos Miguel, bem posicionado, conseguiu cortar as investidas do Curitiba.
E no segundo tempo o Corinthians conseguiu cozinhar o jogo muito em banho-maria, né? Ficou rodando a bola ali com Fagner, Gil, Caetano e Bidu praticamente o segundo tempo todo. Não aconteceu nada. Uma outra saída do Coritiba que o Carlos Miguel conseguiu fazer boas defesas, né? Nada muito perigoso. O Corinthians usou as 5 substituições, né? Tirou o Fausto Vera e botou o Juan, tirou o Biro e botou o Giovani, depois o Mano Menezes colocou o Wesley no lugar do Yuri Alberto, deixou o Giovani centralizado, o Romero na direita, né? Aí depois o Juan Oliveira se machucou, entrou o Bruno Mendes no lugar dele e entrou o Felipe Augusto no lugar do Romero, mas o Corinthians conseguiu ficar de boa, né? Falar sobre os jogadores, né? Sobre o Mano Menezes, escalou aí o time que dava para escalar, fez uma formação boa, conseguiu controlar bem a partida, né? O Carlos Miguel foi muito bem nessa oportunidade que ele teve, depois aí da entrevista do Cássio, né? Muita gente falou que o Cássio estava de saída, né? E o Carlos Miguel poderia assumir a titularidade ano que vem. Vamos ver o que acontece, né? Eu acho que o Cássio só ficou meio chateado mesmo após esse ano, né? E a comissão decidiu dar essa folga aí para ele nesse final de ano, mas acho que ele não vai sair não, e espero que ele não saia mesmo. É muito importante que o nosso capitão permaneça, né? O Fagner, foi relativamente bem, né? Não sofreu muito, né? Quando sofreu também, passaram por ele, né? Ele quase fez um pênalti no cara que ele tava com o braço meio aberto, sorte que a bola pegou aqui, né? No ombro, e o juiz não deu pênalti, mas o Fagner foi facilmente batido em alguns lances, né? O Fagner não tá legal, não sei como é que fica a questão dele pra 24, né? Ele tem contrato, mas é um daqueles caras que a torcida tá puta, né? Inclusive eu também, com os péssimos jogos e a péssima condição física, né? E o péssimo índice de vontade que ele apresenta nos jogos, né? A dupla de zaga foi bem, tanto o Gil quanto o Caetano ali se viraram quando foram requisitados. O Matheus Bidu também foi bem na esquerda, não fez nenhuma cagada, fez a jogada do segundo gol em tese ali, em parte, né? Não vai ser computado para ele a assistência, mas foi ele que subiu. Teve bastante força o Matheus Bidu, fez um bom jogo também. O Cantillo fez uma partida razoável também ali, algumas boas viradas de lado, né? Tanto o Gil, que acaba o contrato, a gente não sabe se renova, o Cantillo também não, também acho que deve estar de saída, também acaba o contrato dele. O Matheus Bidu aí tá chegando o Hugo, que jogou o Brasileirão pelo Goiás, para lateral esquerda. Estão falando de Matias Vinha, né, para ser titular pro ano que vem. Vamos ver como é que foi a condição do Matheus Bidu também, né? O Fausto Vera voltou a jogar depois de muito tempo, né? Jogou um péssimo jogo. Cara, fazia tempo que eu não via um jogador jogar tão mal e ele fazer um golaço, tá ligado? O Fausto Vera foi esse cara, ele jogou muito mal, errou tudo, absolutamente tudo, desconcentrado, mal posicionado, mal tecnicamente, tocando tudo errado, finalizando errado, cruzando errado, mas acertou um petardo, fez um belo gol, primeiro gol com a camisa do Corinthians. Foi um péssimo jogo do Fausto Vera, né? Matheus Araújo um pouco desaparecido no jogo também, mas com obrigações defensivas, né? Romero fez um bom jogo, apareceu dos dois lados quando foi requisitado, estava jogando sério, marcou seu gol, foi extremamente decisivo nesse final de campeonato pro Corinthians, né? Deu muitas vitórias pro Timão, livrando a gente do rebaixamento, né, rapaziada? Então, grande partida do Romero. O Biro, cara, o Biro é engraçado, né? Ele tem uma pinta de ser bom jogador, né? Eu nem acho que ele é tão ruim assim. Só que eu não sei se ele tá nervoso quando joga no Corinthians. Cara, a quantidade de vezes que ele escorrega, chuta a bola, tipo, pega na orelha da bola, vai correr, esquece a bola, sabe? É impressionante. Não me parece ser, cara, coisas de um jogador que é ruim, mas um jogador que tá nervoso, parece, tá ligado? E é um jogador que é experiente na base, né? Vira e mexe tá convocado. Eu não sei o que acontece com o Biro no Corinthians, né? O Yuri Alberto, mais uma partida discretíssima do Yuri Alberto, né? Furou num lance, deu uma finalização lá escorpião ali no segundo tempo. Jogo bastante fraco do Yuri Alberto, né? Como foi esse ano. Espero que o Yuri melhore pro ano que vem, né, cara? Não sei se ele vai ser negociado, não sei, porque foi um ano péssimo do Yuri Alberto. Esperamos que ele se recupere tecnicamente. A rapaziada que entrou, Juan Oliveira, entrou ali com obrigações táticas ali, não teve muito a acrescentar. Ele e o Giovani também ali, entrou mais para correr. O Mano Menezes colocou a molecada ali no final para dar um gás. Depois entrou o Wesley também para os contra-ataques, né? Conseguiu cavar algumas faltas. Depois o Juan se machucou, entrou o Bruno Mendes fazendo um bico ali de volante. O Bruno Mendes também que deve estar de saída, acabando o contrato dele, né? O Corinthians até queria renovar, mas parece que os empresários dele não aceitou, né? E depois no finalzinho entrou o Felipe Augusto no lugar do Romero também. Teve uma jogada ou outra ali, mas o segundo tempo foi bem tranquilo, tá ligado? Não aconteceu praticamente nada. Mas é isso, rapaziada. Final de ano meio melancólico, né? Com muitas dúvidas para 24, que a gente sabe que tem um presidente novo,
A entrevista do Augusto na Rádio Bandeirantes, para quem não viu, eu recomendo ouvir, né, do que você vê as aspas. Eu fiquei um pouco preocupado com as aspas da entrevista, né, mas depois eu fui ver na íntegra. Ele bancou todo mundo, ele bancou o Mano Menezes, né, bancou o Cássio, e disse que vai analisar com a comissão técnica quem fica ou não pro ano que vem, né, rapaziada. A gente não sabe se o Renato Augusto fica, estão noticiando que pode ser um contrato por produtividade, né? Acho muito difícil isso acontecer. Acho que o Renato Augusto não deve aceitar algo do tipo, mas vamos ver. Eu já estive mais a favor da permanência do Renato Augusto. Hoje em dia eu não acho ele imprescindível, né? Não sei o que vocês pensam sobre. Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias, agora acabou o campeonato, né? Fazendo algumas reviews dos jogadores, review do Paulistão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma dissecada nesse ano do Corinthians para fechar direitinho essa temporada, né? Enfim, para você ter uma ideia, o que sobra de alegria pra gente é o rebaixamento do Santos, né? Até porque os nossos outros dois rivais foram campeões, né? Tanto São Paulo quanto o Palmeiras também confirmando mais um Campeonato Brasileiro que eles ganham aí nessa noite também. O Corinthians precisa de muita coisa, cara, para poder voltar a figurar aí com protagonismo, né, nos finais dos campeonatos. Se você for ver semifinal de Copa Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil, mas como foi eliminado também voga muito, né? Enfim, se você pegar 22, né, a gente fez um bom ano, foi tipo um excelente ano para quem não foi campeão, sabe? E aí você pega 23, um total desastre, né? Então tem muita coisa pra gente refletir aí, e o Corinthians vai passar por uma mudança drástica para 24, né? Segundo o próprio Augusto Melo, e também o que a gente entende de Corinthians. Mas rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!